paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua casa. Eu quero trazer uma palavra hoje de reflexão para a igreja, e a reflexão de hoje ela está no livro de Sofonias, e eu gostaria de ler com você. Eu gostaria que você tivesse um tempo para pegar a sua Bíblia. Livro de Sofonias, nós lemos no capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. E depois nós vamos fazer uma dissertação sobre essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Aramias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, dizendo Deus, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também a Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por eles. Sofonias vivia numa época 350 anos depois de Salomão. E mesmo assim o povo ainda adorava a esse demônio chamado Moloque. Então Deus ele se ira com essa situação e ele diz que vai destruir tudo sobre a face da terra. Então você vê que Deus diz que vai destruir animais, homens, aves, peixes, tudo, inclusive os ídolos e os seus sacerdotes. Sofonias então começa a descortinar aqui o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender que o dia do Senhor está próximo. Queridos, vivemos um tempo onde nos esquecemos do Senhor. Veja que os amonitas, eles eram um povo descendente de Ló, com a sua filha mais nova, e daí surge um povo guerreiro, um povo violento e um povo que começa a adorar esse demônio chamado Moloque, que no seu significado nada mais é do que sacrifício, aonde eles faziam sacrifício de crianças, de pessoas, a esse demônio. Isso introduzido por Salomão há 350 anos antes dessa profecia de Sofonias. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos guardado, tem nos dado a oportunidade de nos convertermos verdadeiramente a Ele, porque esse dia será um dia de alegria para muitos e um dia de tormento para outros tantos. Vivemos um tempo onde as pessoas enchem a sua boca para falar de Jesus, sendo aquele que se intitula e é o pão da vida. Mas nós buscamos muito mais o pão terreno do que esse pão da vida que é Jesus. Muitas das vezes nós enchemos a nossa boca para dizer que o amamos, que o adoramos, mas amanhã estamos oferecendo sacrifício a Moloque. O que nós temos feito? De que maneira eu e você temos nos preparado para esse grande dia? É interessante a gente começar a pensar sobre essas coisas. O que nós temos feito? O que nós temos vivido para naquele grande dia ser um dia de regozijo e não um dia de tortura, um dia de sofrimento, um dia de dor. Você veja que o Senhor, quando Ele manda aquelas pragas ao Egito, algumas dessas pragas, eles não livram
a terra de Gósen. Eles também sofrem as pragas. Mas algumas, o Senhor diz, essa aqui não. Essa aqui será só para aquele povo, só para os egípcios. Para o meu povo, não. Então hoje nós temos visto isso, a oportunidade que Deus está nos dando. Diante dessa pandemia, diante dessas situações que nós temos vivido, nós temos visto claramente que o Senhor, Ele tem nos guardado diante dessas circunstâncias. É tempo de pararmos e analisarmos a quem nós temos servido. Que tipo de sacrifício nós temos oferecido? Porque se temos oferecido algum sacrifício, eu já quero dizer para você, a morte de Jesus na cruz não valeu nada, porque Ele foi o último sacrifício. Ele foi o sacrifício final. É tão verdade que Ele diz, está consumado, ou seja, acabou. Daqui para frente não há mais nenhum sacrifício que vale a pena, porque eu sou o verdadeiro sacrifício. Eu fiquei pensando nessa história de Sofonias, quando ele alerta o povo, e o povo não dá ouvido a ele. Por quê? Porque toda vez que uma palavra vem me confrontar e confrontar você, a primeira coisa que a gente faz é esquecer aquela palavra. A gente sai do contexto para não ficar buscando situações de nos convertermos e nos arrependermos, porque o mundo nos dá todo tipo de facilidade. Arrepender para quê? Se eu tenho prosperado, se eu tenho crescido, se eu tenho vivido um tempo de fartura, onde tudo que eu preciso está ao alcance das minhas mãos, eu não preciso mais nem sair de casa para fazer compra. Eu já compro tudo via internet, chega na minha porta. Muita facilidade. E mesmo diante de tantas facilidades que o Senhor tem nos dado, nós temos deixado de adorá-lo verdadeiramente. Nós temos, desculpa eu falar isso, mas nós temos oferecido sacrifícios até hoje a esses demônios que têm nos cercados a cada dia. E eu tenho convicção de que nós estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Um tempo onde Ele está me dando e dando a você que nos assiste a oportunidade de nos arrependermos para que possa abrandar a sua ira. Porque o dia do Senhor está próximo. Queridos, e será um dia terrível para algumas classes. A própria palavra de Deus diz aqui, né, no verso 5, do capítulo 1, no verso 5, diz assim: os que sobem ao irado, ou seja, o que sobe às alturas, aos montes, muitas das vezes, às lajes das suas casas, e adoram o exército dos céus. Tem muita gente adorando ao exército dos céus, a anjos, a querubins, a serafins, a estrelas, a astros, né? E o Senhor abomina essas coisas. Muitos dizem, como ele diz aqui, ó, juram pelo Senhor, mas também por Moloque, por Moloque. Esse demônio que é tido como algo repugnante. Um demônio que requeria das pessoas sacrifícios de vida, de crianças inocentes. Veja que coisa terrível. Nós temos vivido dias onde nós não estamos matando literalmente os nossos filhos, mas nós estamos deixando de criar os nossos filhos, entregando na mão de empregados. Porque nós temos condição, nós trabalhamos, e nós temos uma renda que nos dá condição de ter alguém para cuidar dos nossos filhos. Eu quero dizer algo para você. Deus não me deu e nem deu a você filho para ser cuidado pelos outros. Os filhos que Deus nos deu precisam ser cuidados por nós, até que se tornem adultos e que possam seguir a sua vida. Até hoje, o Senhor me chama e te chama de filho.
O Senhor nunca nos colocou na mão do inimigo para ser cuidado, a não ser quando nós saímos da sua presença e nós mesmos aqui entramos nesse caminho. Mas quando nós obedecemos a Ele e nós o buscamos de todo o coração, quando nós descemos ao pó, quando nós nos colocamos a seus pés, Ele sempre cuidará de nós. Então você veja que algumas classes de pessoas nesse grande dia terão desafios tremendos. E a primeira classe é para aqueles que não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Está aqui no verso 6, diz isso. Os que deixam de o seguir, ou seja, aqueles que o seguiram, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus e por um motivo qualquer, por um desconforto com o pastor, com o irmão, com a igreja, se desviaram desse caminho. E aí, aqui diz que os que deixaram de segui-lo. Então, subentende-se que eles seguiam o Senhor, mas o deixaram. Para esses, o dia do Senhor será um dia terrível, um dia muito escuro, um dia de choro e ranger de dentes. O dia do Senhor está próximo. É tempo de nós refletirmos, é tempo de nós buscarmos verdadeiramente o Senhor, porque o seu dia está próximo. Ele também diz que aqueles que o seguiam e deixaram de seguir, muitas das vezes nem o perguntam mais por ele, porque se esqueceram de todos os benefícios que o Senhor lhe concedeu. Outra classe de pessoas também, que passarão por maus pedaços. Será terrível para todos que adoram e juram por ele, mas também que servem a outros deuses. Hoje, não que eu seja contra, mas hoje nós tiramos tempo para tudo. E é bom a gente cuidar do corpo. É excelente você ir para uma academia, você praticar um esporte, para que você possa cuidar do seu corpo físico, para que a sua mente possa estar bem e para que você tenha um equilíbrio. Mas hoje nós temos tempo para tudo isso, mas nunca tiramos um tempo de qualidade para estarmos com aquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Aqui o Senhor se irou de tal maneira que ele disse que exterminaria tudo da face da terra, inclusive os animais. Olha que coisa tenebrosa. Então, queridos, você que um dia seguiu o Senhor, você que um dia andou com Ele, você que conhece o seu amor, eu conclamo a você, nesse dia, volte. Volte para os caminhos do Senhor. Independente das circunstâncias que fez com que você deixasse, que fez com que você saísse da sua presença. Ah, pastor, mas eu tenho Deus no meu coração, isso é o que basta. A palavra de Deus nos garante que nós precisamos estar em comunhão. Uma brasa fora do braseiro se apaga com muita facilidade. Então, eu lendo esse texto, me trouxe um temor muito grande no coração. O que nós temos feito como igreja para arrebanhar pessoas, aqueles que se desviaram, aqueles que oferecem sacrifícios de tolo, aqueles que se esqueceram, aqueles que não perguntam mais. É obrigação minha e sua ir atrás dessas pessoas, e atrás desses que se esqueceram, para que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo e ele voltar atrás e escapar dessa fúria do Senhor naquele grande dia, no grande dia do Senhor. Porque a gente, quando fala o grande dia do Senhor, muitos têm como aquele dia glorioso. Não, o grande dia do Senhor é o dia do julgamento. É um dia quando o Senhor virá para nos julgar. Toda palavra que sai da minha boca será ajustada com Ele. Toda palavra que sai da sua boca será ajustada com Ele. Eu não sei que tempo você tem vivido.
Eu não sei quanto tempo você viveu numa escravidão e hoje você está livre. Mas livre do pecado, porque Jesus lhe deu essa condição. Mas quantos têm voltado ao estado de escravidão? O livro de Gálatas é muito claro quando ele diz assim: mas se foi Jesus que te libertou, verdadeiramente sereis livre. Mas também diz que você deve permanecer firme para não voltar àquele jugo de escravidão. Então, eu não acredito nessa situação de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu acredito que é um processo, é uma oportunidade que Deus me dá e dá a você de sermos livres desse pecado e que nós devemos permanecer nessa obediência, fugindo desse pecado, para que verdadeiramente nós possamos ser livres. Sofonias faz um alerta muito grande aqui. Sofonias não era um qualquer. Você vê que é citada aqui a sua genealogia. Era um homem que vinha de uma família que tinha um peso. E quando Deus traz essa palavra a Sofonias para que ele levasse para o seu povo daquela época, é porque a situação estava complicadíssima. Deus levantando nações para destruir Judá, para destruir Israel, por conta da sua desobediência. Queridos, se nós pararmos hoje para pensar e analisarmos a nossa vida como cristão, nós precisamos mudar muito os nossos conceitos. Porque nós vivemos um tempo de desobediência em tudo. O amor tem se esfriado. Os filhos não amam mais os pais como deveriam amar, os pais não amam mais os filhos como deveriam amar. O amor tem se esfriado de tal maneira que eu pergunto, ora, se o amor daquele que nós pegamos, daquele que nós abraçamos, tem diminuído, imagine do Senhor, que nós não vemos, não apalpamos, sentimos muitas vezes, porque Ele existe. Como é que nós vamos ter essa consciência de buscá-lo e amá-lo a cada dia mais? A minha palavra dessa noite é uma palavra curta, porque é uma palavra de reflexão. A quem nós temos servido? O sacrifício que nós temos feito, será que nós estamos certos? Sendo que o grande sacrifício já foi feito, já foi consumado. Nós trabalhamos como loucos hoje, sabe? Uma busca frenética por ter uma casa boa, por ter um carro bom. Isso é ruim? Não. É louvável, desde que não tire um espaço de qualidade com o Senhor. Eu costumo dizer que o trabalho, ele só dignifica o homem se ele aproximar o homem do Senhor. Se ele te afastar de Deus, ele nada edifica. Você pode ganhar rios de dinheiro, mas se não te aproximar de Jesus, ele não está lhe dignificando em nada, pelo contrário, ele está lhe condenando à morte eterna. Então a frase para que o trabalho dignifica o homem, nas minhas palavras são, o trabalho dignifica o homem, desde que ele aproxime o homem do Senhor Jesus. Senão, nada feito. Então, a reflexão de hoje é: o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, está próximo. Você vê que as coisas perpetuam. 450 anos, aproximadamente, depois da morte de Salomão. Esses cultos pagãos, eles foram introduzidos no meio do povo, pelas mulheres de Salomão, e que se perpetuou. Então você vê que não é uma coisa que entra e que morre logo, não, se perpetua. Nós temos vivido
e visto acontecer coisas tenebrosas, sabe? Líderes vendendo suas próprias almas a fim de alcançar poder, a fim de alcançar imagens, a fim de alcançar patamares mais altos. As igrejas, ao invés de se unirem, muitas das vezes estão competindo umas com as outras para ver quem angaria mais pessoas. Mas que tipo de pessoa nós estamos angariando? Que tipo de pessoas estão entrando dentro das nossas igrejas? Que tipo de culto essas pessoas têm vindo praticar dentro das nossas igrejas? Será que verdadeiramente é um culto ao Senhor? Porque aqui diz que muitos juram pelo Senhor, mas sacrificam a Moloque, um demônio nojento, que esse é o título dele. O grande dia do Senhor está próximo. Eu gostaria que você refletisse até domingo, né, no nosso culto presencial, para que você possa verdadeiramente entender que nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos muito, mas muito rápido para os caminhos do Senhor e nos colocarmos a seus pés. Então o apelo dessa noite, além dessa reflexão, é: você que um dia andou, você que um dia conheceu, você que um dia recebeu e hoje está andando por caminhos que muitas das vezes nem lembra mais do amor do Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, volte, porque o grande dia do Senhor está próximo. Eu gostaria de orar, gostaria que você pudesse se colocar numa posição de reverência ao Senhor e que nós pudéssemos orar. Pai amado, Pai de misericórdia e graça, nos dê sabedoria e entendimento, Deus, para viver aquilo que o Senhor tem e precisa que nós vivamos aqui nessa terra, para que nós possamos estar alegres no grande dia do Senhor. Para que nós não venhamos, Senhor, chorar, porque deixamos as oportunidades passarem de estar andando, de estar ao teu lado, de estar a teus pés. Abençoe, Senhor, a tua casa, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos. Dê sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo de Deus, neste dia, toque no coração de cada um e entender que o grande dia do Senhor está próximo e que será um dia tenebroso para muitos, dia de alegria para outros, que nós possamos estar nesse hall daqueles que nos alegraremos no teu grande dia. Que Deus possa entrar na tua casa nesse dia e fazer a diferença, no nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos assiste. Que o Senhor te bendiga, que o Senhor te guarde e que o Senhor te cubra no teu secreto, para que você viva as benéficas que o próprio Salmo 91 nos diz e nos dá. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que você possa descansar sobre as asas, sobre as asas do Senhor. Sob, né? Que é por baixo das asas do Senhor. No nome de Jesus. Muito obrigado a você. Graças e paz, queridos. Esse é mais um vídeo de avisos. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está em Tiago 1, no versículo 27, diz assim: para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Eu quero te dizer é que Deus, Ele espera de nós uma religião que não seja conhecida aí fora na internet, que não seja conhecida por termos grandes templos, uma música boa. O que Deus Ele considera como uma religião pura e verdadeira é uma coisa muito mais simples, é se importar com o próximo.
E quando você oferta no nosso ministério, você está cumprindo esse propósito pelo qual nós nos reunimos como igreja e pela qual nós proclamamos o nome de Deus, que é nos importarmos com o próximo. O seu investimento em missões, o seu investimento na nossa igreja tem feito a diferença, queridos. Você não imagina o tanto que o seu doar para esse ministério faz a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas têm sido abençoadas por essa igreja, tanto pelas lives que a gente tem feito, quanto pelos cultos presenciais, quanto pelos projetos que nós apoiamos e investimos. Então, eu te desafio hoje a entender que a verdadeira religião não está em coisas que nós temos, mas está naquilo que nós somos e fazemos, que é se importar, nos importarmos com o próximo, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que precisam. Então, hoje eu quero que você entenda que talvez você não tenha algo para doar de valor financeiro, mas você pode orar por alguém, você pode dar um abraço, e isso também é uma oferta, amém? Então, o que eu quero deixar hoje pontuado para você é que existe uma religião que Deus espera que nós possamos praticá-la, que é nos importarmos com aqueles que precisam, dar uma mão, um abraço, entenderam? Então, diante disso, eu quero agora te desafiar a investir no nosso ministério. Você que está aqui no nosso culto presencial, nós temos as contas aqui, se você quiser fazer uma transferência agora aí do seu celular, e tem um QR Code que aparece aqui no alto da sua tela. Você pode apontar o seu celular, que vai te levar para um site, e você pode fazer a tua oferta via cartão de crédito. Você que está assistindo online, a mesma coisa vai aparecer para você, as contas e o QR Code. Você pode fazer a sua oferta, o tanto que você sentir no seu coração hoje para o nosso ministério, amém? Eu queria que você orasse pelos nossos projetos missionários, os pastores Neide da Vila da Amazônia, o Antivírus Brasil, para que nós possamos avançar nesse momento que o mundo tanto precisa, nós possamos fazer a diferença, amém? Então, um breve aviso para você, nós temos cultos presenciais todos os domingos às 19 horas e temos essa transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook às 19 horas também, simultâneo. E às quartas-feiras, nosso estudo bíblico Formando Faróis, no nosso canal do YouTube, às 20 horas. Então, nós te esperamos lá, eu te espero online e espero aqui presencialmente. Um grande abraço e até a próxima.